Olá, meus amores, agora nós vamos para a parte de gramática, né, da avaliação de língua portuguesa, que é a parte 2, tá? Bom, quarto bimestre, essa prova tem peso 30, tá? Então, vamos lá agora para fazer a leitura e compreender como que vocês vão fazer aí as atividades. Então, número 1. Legalmente, as crianças têm garantido o direito ao nome e nacionalidade, à saúde e à educação, tá bom? A. Como ficaria escrita a frase acima se o direito das crianças e adolescentes fossem perdidos? Então, a frase acima, ela está no tempo presente, tá? Então, ela está no tempo presente, a gente pode observar pelo verbo, né? Ó, legalmente, as crianças têm garantido o direito, tá? Ao nome, nacionalidade, saúde e educação. Então, aqui ela está no tempo presente. Bom, vamos imaginar que essa mesma frase, tá, não existisse mais, esses direitos não existissem, eles deixassem de existir, né? Então, como que ficaria essa frase? Ficaria da seguinte forma, o verbo teria que ficar no passado, né? Ó, como fica escrita a frase acima se o direito das crianças e adolescentes fossem perdidos, ou seja, já não existisse mais. Então, vocês vão fazer a frase novamente e colocar o verbo, que no caso aqui é o tem, no tempo passado, tá? Então, legalmente, as crianças tinham, né? Tinham garantido o direito, né, ao nome, nacionalidade, saúde e a educação, né? Vai ficar dessa forma a frase. Não esqueçam da letra maiúscula, ó, o L maiúsculo, ponto final, tá bom? B. Ainda falando da frase, tá? A frase estava escrita no tempo verbal, então a frase estava escrita no tempo verbal, presente, passado ou futuro. Vocês vão colocar aqui, né? Se é presente, se é passado, se é futuro. Depois, né, que você escreveu ela novamente, reescreveu ela passou para o tempo verbal o quê? Né? Presente, passado ou futuro. Aí vocês vão escrever aqui, tá bom? Então, inicialmente ela está num tempo, vocês vão colocar no tempo que ela está aqui. Depois que vocês reescreveram e mudaram o verbo, né, vocês vão colocar aqui em que tempo verbal a frase ficou, tá bom? 2. Leia o trecho abaixo. Na escola infantil, o pátio é de cimento, o brinquedo é inadequado à faixa etária? Tá? Então, vamos lá. O que está pedindo para fazer? Esta frase aqui está no singular, né? Quando a gente se refere apenas a uma unidade. Como ela fica escrita no plural, então vocês vão passar essa frase aqui toda para o plural. Não esqueçam de letra maiúscula, de ponto final. Então, como que vai ficar? Nas escolas, ó, presta atenção, regrinha de plural. Toda palavrinha que termina com vogal, vocês só acrescentam S, por exemplo. Na termina com vogal, então nas. Escola termina com vogal, coloca só o S, então escolas, né? O é vogal, então os. Pátio é vogal no final, pátios, né? Aqui é um verbo, vocês vão mudar o verbo também para o plural. Aqui é uma preposição, não muda, tá? Cimento, termina com o, é vogal, só acrescenta o S. Aqui também é o vogal, acrescenta o S, no caso aqui é um artigo, né? Artigo definido, mas como é uma vogal, acrescenta o S. Brinquedo, termina com vogal, acrescenta o S. Aqui é um verbo que está no presente, né? Então, vocês vão passar o verbo também para o plural. Inadequado, termina com vogal, acrescenta o S. Aqui, né, é um acraseado, tá? É um artigo, acrescenta S porque é uma vogal. Mesma coisa aqui, faixa, termina com uma vogal, acrescenta o S. E aqui também, etária, acrescenta o S. A única palavrinha que foge da regrinha das vogais é infantil. Quando uma palavra termina com a letra L, que é nesse caso aqui, infantil, vocês tiram a letra L, tá? Tiram ela, deixa somente o I. Aí o I é uma vogal, vocês acrescentam o S. Deu para entender? Então, quando uma palavra termina com L e vocês vão passar para o plural, vocês tiram o L, vai ficar somente o I. O I sendo uma vogal, vocês só vão acrescentar a letra S para passar ela para o plural. Não esqueçam de passar os verbos. É, tá? É, fica são.
tá bom? Bom, esta frase está no singular. Como ela fica escrita no plural? Bom, eu já dei as dicas, vocês vão escrever ela aqui no plural. Não esqueçam da letra maiúscula e do ponto final quando terminarem. Leia e analise. Infelizmente, nós, pais, professores, governantes, etc., não estamos conseguindo prover, né, a criançada o direito à felicidade. Então, nós temos 3 palavras aqui grifadas, né, que é infelizmente, criançada e felicidade, tá? As palavras grifadas, elas são substantivos primitivos ou substantivos derivados. Substantivo primitivo é aquela palavra que veio primeiro, ou seja, ela surgiu primeiro, tá? Então, antes dela não existia nenhuma parecida com ela. Ela foi a primeira, tá? O substantivo derivado já é diferente, né? É aquela que surgiu de outra que já existia. Deu para entender? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Carro surgiu primeiro, a palavra carro. E da palavra carro surgiu carreta, carroça, carruagem. Então, todas as palavras que surgiram de uma outra que já existia, que era primitivo, são os derivados. Então, por exemplo, infelizmente, a palavra infelizmente, ela é primitiva ou derivada? Ela é derivada porque ela surgiu já da palavra feliz, né? Criançada, ela é primitiva ou derivada? Ela é derivada porque ela surgiu, né, da palavra criança. Felicidade também, porque ela surgiu da palavra feliz, tá? Então, as 3 são derivadas, tá bom? 4. Faça a correspondência entre a palavra e sua classificação. Então, aqui a gente tem substantivo próprio, substantivo concreto, adjetivo, pronome interrogativo, frase interrogativa. Então, vamos falar um pouquinho de cada coisa. Substantivo próprio são palavras, né, que dão nomes às pessoas, cidades, países, nações, rios, oceanos, né? Então, são substantivos próprios, geral, escritos com letras maiúsculas, tá? Porque eles são muito importantes e cada um tem o seu, né? São coisas assim que cada um tem o seu, tá? Então, substantivo próprio é número 1. Qual dessas palavras aqui, né? Qual dessas expressões é um substantivo próprio? Aqui todas estão escritas com letras maiúsculas, porque estão respondendo às questões. Mas uma dessas daqui é um substantivo próprio, né? Então, vocês vão colocar o número 1, onde vocês têm o substantivo próprio. Lembrando que substantivo próprio são palavras que dão nomes a países, cidades, estados, nomes de pessoas, né? Nome de escola, nome de clube, de time de futebol, tudo que tem seu nome próprio, tá? É substantivo próprio. Substantivo concreto são palavras, né, que designam objetos, né? Objetos ou coisas que nós podemos ver, pegar, sentir, tá? Então, são coisas que a gente pega, tá? Que a gente vê, que existe. A gente olha, a gente pode usar aquilo, tá? A gente pode dispor daquilo, tá bom? Então, isso é substantivo concreto, tá? Adjetivo, qualidade. Pode ser uma qualidade boa ou má, tá bom? Então, vocês vão ver aqui o que é qualidade, né? Por exemplo, bom, ruim, mal, esperto, inteligente, né? Tudo é adjetivo, né? Qualidades, tá bom? Depois, pronome. Então, os pronomes que nós conhecemos até então são os pronomes pessoais do caso reto, tá? Que é o eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Os pronomes, eles substituem os nomes, tá? Deu para entender, né? Então, vocês vão aqui, ó, o pronome é o 4, vocês vão procurar aqui um pronome e colocar número 4. Frase interrogativa é simples, né? É uma interrogação, é uma frase que está fazendo uma pergunta, né? Uma pergunta. E no final da frase nós temos o ponto de interrogação, tá bom? Então, vocês vão relacionar os numerais aqui, né?
fazendo a correspondência aqui com as classificações, tá bom? Número 5. Sabemos que as palavras são classificadas de acordo com a tonicidade. Tonicidade é a sílaba mais forte da palavra. Toda palavra tem uma sílaba mais forte. Então, elas são classificadas em oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. Portanto, se classifique as palavras abaixo quanto à tonicidade. Então, aqui nós temos saúde. Vocês podem separar a sílaba. Separa aqui na frente, que daí fica mais fácil de vocês descobrir qual que é a sílaba mais forte. Bom, aqui tem a regrinha, as proparoxítonas têm a sílaba mais forte, é a antepenúltima, paroxítona é a penúltima e oxítona é a última. Por exemplo, saúde, eu separei saúde. O U é a sílaba mais forte. Ela é a penúltima, então ela é uma paroxítona. Então, separem as sílabas das palavras aqui e depois vocês pronunciem a palavra, tá? E veja qual que é a mais forte. Separando, vocês podem classificar com mais tranquilidade, tá bom? Porque daí, por exemplo, vocês vão separar feliz, feliz, né? 2 sílabas, feliz. Aí vocês vão chamar a palavrinha como se estivesse chamando uma pessoa. Feliz, feliz, feliz. Ou vocês falam feliz, feliz. Ou fala feliz, feliz. Então, vocês vão ver qual das 2 sílabas vocês pronunciaram com mais intensidade, vocês classificam, começando da última, penúltima e antepenúltima. Começa sempre da última. Última, oxítona, penúltima, paroxítona, antepenúltima, proparoxítona, tá bom? A gente só classifica até a 3ª sílaba, tá bom? Até a 3ª sílaba a gente classifica a sílaba tônica. Terminando, vocês vão fazer a produção de texto, tá? Aqui tem um roteirinho para vocês seguirem, vocês vão observar o que está acontecendo na cena, vai dar um título para o texto que vocês vão produzir, tá? E aqui tem um roteiro que vocês vão consultar, né? E vão produzir um texto, tá bom? Então, esta é a 2ª e a 3ª parte da avaliação de língua portuguesa. Boa sorte, beijo, tchau!